Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e análise, principalmente após esse empate do Palmeiras contra a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte da ESPN fazendo uma análise desse momento atual do Palmeiras, avaliação de Abel Ferreira e também de alguns jogadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. E do mais, assim, ele caiu pro campeão, né? Essa questão também, né? Que fez o que fez depois na final, como a gente viu, contra o PSG, que era o grande favorito da competição. Mas aí, Abel, eu vou entrar numa outra questão, que é o estilo de jogo, especialmente pensando nos resultados que não acontecem jogando em casa e que em alguns jogos em que você tem uma expectativa, como foi no Mundial, que ele pudesse jogar outro futebol. O Palmeiras do Abel, ele é um time excessivamente vertical. É um time que trabalha muito em cima de força física, intensidade na marcação e verticalidade. O que é uma virtude também. É um estilo. O que é um estilo. E pode ser uma virtude. Agora, falta, em alguns jogos, a gente está vendo números aí do Campeonato Brasileiro, falta trabalhar mais a bola, porque contra adversários que se fecham, você precisa envolver esses adversários. E quando isso é necessário, o Palmeiras não consegue. Eu pedi esses números... E só para complementar esse comentário, e o Palmeiras, quando tinha essa dificuldade, o Palmeiras tinha uma bola parada muito forte. E não tem mais. E tá sem ela. Não tem mais. Não tá contando mais com essa bola parada forte. O Palmeiras fez muito gol de cabeça em escanteio, por exemplo, porque trabalhava muito bem. Por quê? Porque como tem dificuldade de abrir a defesa, conseguia pela bola aérea. Quem cobrava os escanteios... na tela ali, Abel, pra não perder o foco ali. Vai lá. Eu pedi esses números para mostrar essa dificuldade do Palmeiras de envolver os adversários. Ele é o oitavo em termos de médias de gols marcados. Para um time que briga por título, o oitavo ataque é ruim. Média de passes certos e apenas o 12º colocado. Se a gente leva isso, passes certos, para o chamado terço ofensivo, ou seja, perto da área, dentro da área, essa média cai para apenas a 14ª Tá do quase no campeonato. Z4 ali, né? 14º. O número de passes a cada vez que o Palmeiras tem a posse de bola, o Palmeiras troca 5,3 passes. É apenas o 12º no campeonato. As posses em que ele tem uma troca de 9 passes ou mais, ou seja, posses que valoriza essa presença nessa posse de bola, ele tem apenas 16,3, é o 12º. Olha só, todos esses são números que indicam um time que não trabalha essa bola, que não tabela, que não triangula. A exceção foi ontem, foi o nosso gol. Muitas vezes ganha jogo é um estilo. da forma dele. Só que há jogos em que ele precisa envolver o adversário. Por outro lado, vamos inverter para posses individuais. Jogadas em que apenas um jogador esteve com a posse de bola. É o quarto maior. Entre o momento que o Palmeiras pegou a bola e o Palmeiras perdeu a bola, só um jogador teve ela. É o quarto maior no campeonato, em termos de média. E dribles tentados, ele vai para primeiro. Ou seja... É o Estevão aí também, né? Vai muito para individualidade. Dribles tentados, ele é o primeiro por causa do Estevão. Então, por por quê? quê? Porque é o seguinte... Alguma dúvida? Ao invés... Mas não assim, é o agora Facundo Torres, é o Estevão. Só que daí o time é competitivo, chegou a liderar o campeonato, mas é um time que talvez tenha... E com o Estevão chegou a liderar o campeonato, mas agora o time tem que mudar a chavinha. Sim. Mas assim, quando você tem muito drible, muita posse individual, significa que você não está criando coletivamente. Sim. Ontem, no momento em que o Palmeiras criou coletivamente, ele fez o gol. Perceba, o Palmeiras... foi uma triangulação. Isso precisa acontecer mais vezes. Mas o Palmeiras do Abel sempre foi visto, e com razão, e elogiado por ser um time muito coletivo. Isso mudou? Muito coletivo, eu estou falando, são momentos do jogo, tá, Abel? Ele é muito coletivo na marcação, ele é muito coletivo na pressão. Agora, quando ele tem a bola, ele é um time muito vertical. Para alguns jogos, isso é ótimo. Para outros jogos em que você precisa construir diante de uma defesa fechada, às vezes vale a pena. Tem gente que torce o nariz. Toca a bola atrás, volta daqui, chama de um lado, chama para o outro e circula a bola. E eu acho que o time ideal é o time que sabe alternar entre estilos. Há momentos em que você precisa ser mais vertical e há outros momentos em que você precisa... Que foi até a declaração do Ancelotti na coletiva de apresentação da seleção. Ele fala... E falando em... Você tava um número lá que o Palmeiras é perto de Z4. Sabe onde o Palmeiras é Z4? Palmeiras é o quê? Perto de Z4. Como assim perto de Z4? Tinha alguma estatística lá que ele tava muito mal. Tá. Sabe onde o Palmeiras é Z4?
na classificação de mandantes. Se você fizer a classificação do campeonato apenas valendo os jogos em casa, o Palmeiras tem 6 pontos, só 2 vitórias, as 2 em Barueri, nos clássicos contra Corinthians e São Paulo, 2 empates e 2 derrotas. No Allianz não ganhou ainda no Brasil. E assim, São uma loucura. São 6 jogos com 4 gols feitos e 4 gols sofridos em casa. E então, só 8 pontos. Está à frente só de Fortaleza e Sport. São piores mandantes que o Palmeiras. O Santos e o Vitória estão empatados em pontos, só que o Santos tem saldo de gols melhor e o Vitória tem mais gols feitos. Eles empatam em saldo, o Vitória tem mais gols feitos. Quer dizer, o Palmeiras ele é Z4 na classificação de mandantes. Claro que como visitante, o Palmeiras é líder isolado do campeonato. Mas você tem que conseguir mais resultados em casa. E aí, assim, o jogo como visitante... Na visão de vocês, isso é só uma coincidência ou tem a ver com esse estilo? Tem, porque olha só, como visitante... O visitante ele usa mais o contra-ataque. O time objetivo, fora de casa, ele consegue melhores resultados, normalmente. Agora, em casa, ele precisa envolver o adversário... Tem que propor mais. Que está mais recuado. E uma coisa... Esse jogo casa perfeitamente. E quem não viu o jogo, tá só ligando aqui hoje de manhã pra ver e tá vendo os melhores momentos, você só vai ter visto 2 jogadas do Mirassol, né? A jogada que o Gustavo Gomes quase faz um gol, ele salva, mas fica perto de fazer um gol contra ele até tromba a costela na trave. E o gol. Mas não foi assim, não é que foi um jogo do Palmeiras e 2 bolas do Mirassol. O Mirassol teve várias escapadas ao longo do jogo, é que muitas delas não geraram uma finalização perigosa, então não entra como o melhor momento. Mas o jogo, o Mirassol teve espaço foi trocação também. Franca. Foi um jogo muito franco, é que o Mirassol não criou uma finalização que vire... Sim. O Palmeiras melhor, mas não vira um lance de melhores momentos do jogo. O Mirassol é muito efetivo. A gente viu ali na última linha que tinha na tela do Palmeiras, que ele continua... Esse é um problema não de agora, vem se repetindo, continua tendo muito baixa conversão de gols em chances criadas. É um dos piores em termos de aproveitar a chance, né? Tem a chance criada, ele não consegue botar a bola para dentro. Mas, ao contrário disso, o Mirassol é o melhor. O Mirassol é o time que melhor converte, mais converte chances, percentualmente falando. Então, assim, ele precisa de poucas chegadas ao ataque para fazer o gol. E foi assim ontem. Poucas finalizações, mas você vê que é uma finalização trabalhada dentro de um planejamento. Falávamos que o Palmeiras deixou de fazer gol no escanteio. A jogada do gol do Mirassol é uma jogada claramente trabalhada. Os jogadores sabiam exatamente. Bate a falta aqui, você levanta na segunda trave, o cara cabeceia para o meio, vem o outro por dentro e faz o gol. Vieram 2, inclusive. Um estava impedido, mas não chegou na bola. O Mirassol, inclusive, a gente está falando do Palmeiras mandante e tal, mas o Mirassol ontem empatou com o Palmeiras, o Mirassol ganhou do São Paulo no Morumbi. Sim. O Mirassol em casa meteu 4 no Grêmio. Então vou falar o Corinthians. O Mirassol ganhou do Corinthians onde? Na casa dele. Lá em Mirassol. Agora o Mirassol pega o Santos. Ele tá fazendo a fila aí dos grandes de São Paulo. É verdade. Não, sem contar o Grêmio. Sem contar a goleada. O Mirassol, alguns anos atrás, goleou o Palmeiras também lá. 6. No Campeonato Paulista, né? Tem que assim, todo mundo olha... Todo mundo, eu tô me incluindo. É o Mirassol o adversário. Mas olha a campanha do Mirassol. Surpresa, olha os adversários e resultados do Mirassol, hein? Ontem, Abel, eu estava na internet vendo informações, dados, e a gente gosta de ficar pesquisando e estudando. E aí me deparei com um fato que envolvia a vitória do Independente Del Valle sobre o Vasco, que desde 2013, que foi quando o Independente começou a jogar as competições Conmebol, ele com a vitória sobre o Vasco empatou com o Racing como times que mais venceram brasileiros nas competições Conmebol. São agora 13 vitórias. Nossa, e o Racing só no ano passado passou o carro e tudo. 13 vitórias do Racing e 13 vitórias do Independente Del Valle sobre times brasileiros. E eu estava falando, nossa, o Independente Del Valle é um clube, é um case de sucesso. Falei isso aqui ontem no programa, né? É um clube empresa, que é novíssimo enquanto clube empresa, né? Antes já existia, mas era um clube... Vai comparar com o Mirassol. Sim, e eu cobrava até na internet ontem, assim, olha, o Mirassol, o Independente Del Valle é um exemplo que os dirigentes brasileiros não olham para ele. E aí ontem, vendo o jogo do Mirassol, eu falei, cara, tá aí, é o Independente Del Valle do Brasil. Opa! Vai dar forte, hein? Como é que aspas? Gostei. Porque é um clube de empresários, né, de uma cidade pequena, que investiu em estrutura, o Mirassol tem uma bela estrutura, e que está investindo também em revelar jogadores. Ele contratou jogadores experientes para esse brasileiro, mas tem jogadores... Para quem não é assim, o Mirassol, o Clube Mirassol, existe há muitas décadas. Sim, mas é um investimento... Calma. Sempre foi um clube de segunda, terceira divisão.
Né? Como o Independente Del Valle também já existia há muito tempo. O clube da região era o América de Rio Preto, que é o clube tradicional de São José de Rio Preto, que é uma cidade muito maior que Mirassol. Mirassol é uma cidade pequena, pertinho de São José do Rio Preto. Só que daí o Mirassol começou a investir em base, e daí acertou o Luiz Araújo do Flamengo. Sim. Quando o Mirassol vende para o São Paulo, depois quando ele é vendido para a França, o Mirassol ganha uma bolada como Qual jogador? O Luiz Araújo. Luiz Araújo do Flamengo. Verdade, sim. E daí os empresários que já estavam montando essa estrutura no Mirassol, que viram um clube pequeno, que era fácil de você assumir esse clube, né? Você comprar esse clube, assumir e começar a trabalhar nele. Estava em São Paulo, que é muito útil para umas questões de mercado, ser um clube do estado de São Paulo, você vende mais fácil, tudo. E daí entrou esse dinheiro. Esse dinheiro foi gasto em estrutura. Reinvestiu o dinheiro. Reinvestido em estrutura e em captação. Eu tenho até um amigo que hoje nem trabalha para clube brasileiro, mas ele era scout, ele trabalha já no Corinthians, Atlético Paranaense. Ele fala que assim, briga por garoto de 13, 14 anos que começa a se destacar no estado de São Paulo. Ele falou que assim, é horrível, porque é muito difícil, porque a concorrência não só dos grandes, mas ele fala do Mirassol e do Ituano. É terrível, porque eles investem muito, então eles também estão colhendo em tudo quanto é lugar no estado para ficar captando jogador, tanto quanto os times grandes. Então é muito difícil concorrer com o Mirassol e com o Ituano, porque pega lá, bota lá. Tem um equipamento, sei lá, eu não entendo muito disso, mas tem um equipamento, sei lá, das quantas lá, que você bota o jogador, ele faz sei lá o que para fazer uma avaliação lá, que acho que só o Mirassol e o Flamengo tem no Brasil, sendo que o Mirassol teve antes que o Flamengo. Entendeu? Então eles investem muito nisso mesmo. Mas assim, dito isso, a gente está elogiando e o Eugênio e o Bira deram uma aula aqui. Parabéns pro Mirassol, um momento excelente. Não acho que briga pelo rebaixamento em 2025, deve se solidificar esse ano na elite do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras também não pode apresentar o futebol que apresentou contra o Mirassol. Sim, a gente tá Vitor falando do Roque? Palmeiras. Meu Deus do céu. O que a gente tem? Tela? Tem. Então vamos lá, tela do Vitor isso. Roque. Já que você trouxe de volta pro Palmeiras, vamos falar do Tigrinho. Pouco participativo, Vitor Roque, mapa de ações de Vitor Roque contra o Mirassol. Poxa, a gente viu agora há pouco o mapa de ações do Neymar. Tá Você vendo? lembrou? Você veio na sua cabeça? Eu também. Pô, o Neymar tá correndo mais que o Vitor Roque. Caraca. Pô, você lembra? O Neymar tinha bolinha em tudo que... Não, mas também é característica. Lógico. O técnico manda. Mas enfim, cerebral. Ações com bola, 13. Finalizações, só 2. Certas, nenhuma. Chances criadas, 1. Menor número entre os jogadores do time enquanto esteve em campo. Saiu aos 21 do segundo tempo. O que acontece com o Vitor Roque? Johnny, João Gonzalez. Eu acho que tá acontecendo até uma falta de confiança do Vitor Roque. A torcida, ele, o Abel, acho que todo mundo esperava que ele fosse desabrochar mais rápido no Palmeiras. É um jogador que veio também para ser o diferencial no Mundial. Saiu zerado. O Abel Ferreira falou ontem ruim. que ele tá jogando com uma tonelada nas costas, não foi? 50 quilos. 50 quilos. É Então uma aumentei mochila um de pouco. 50 quilos. Mas assim, por quê ele tá jogando com uma tonelada nas costas? Porque as atuações não estão vindo. Você até fez uma comparação que eu acho interessante sobre o momento que o Yuri Alberto viveu. Acho que o Yuri Alberto era até uma questão mais jocosa. Virou meme com lances dele na internet, dizendo que ele era... Com um monte de gente dizendo que ele era baixo. E o que aconteceu com o mental do Yuri Alberto? Aconteceu isso ou não? Não, sem dúvidas. Não? E o que aconteceu com o Yuri Alberto nesse momento? Virou goleador. Não, o mental ficou abalado. Pô, ele fala que a psicóloga do Corinthians foi uma das responsáveis por ele dar a volta por cima. O Vitor Roque também me parece, tá? Não é uma contratação. Que tá abalado pela fase muito ruim que ele vive. Ele não tá... Ontem até teve o lance que o Rios consegue achar o Vitor Roque, ele se atrapalha com a bola. Seria um lance que o Yuri Alberto 2024 ali no primeiro semestre assinaria. E pouco participativo. Qualquer atacante, quando não faz gol, começa a ficar incomodado. Exatamente. Ainda mais um atacante que chegou para resolver. Chegou com essa pressão, essa cobrança, essa responsabilidade. A presidente do clube de falando resolver os problemas do Palmeiras. A maior contratação da história do futebol brasileiro. É uma pecha, é um fardo. É por isso aqui, ó, os 50 quilos nas costas do menino também. Faz parte, só que assim, o dinheiro investido, a fama como ele sai do Brasil para ir pro Barcelona, ele tem que uma hora corresponder. O Estevão também a gente falava, pô, é muita carga, a gente bate pra caramba no menino de 17 anos e tal. Mas o Estevão, assim, tudo bem, tem gente que falava que ele não apareceu em jogos grandes e tal, mas pô, contra o Chelsea ele fez o que fez e é um menino que tem tudo pra desabrochar ainda mais agora defendendo o Chelsea. O Vitor Roque não é o culpado do Palmeiras não apresentar um bom futebol. Não é o único culpado. Seria completamente injusto. Mas ele tá virando a figura disso.
E isso é ruim pra ele. Entendeu? Então, ele tá virando a cara da má fase do Tem Palmeiras. muito mental aí, você acha também, Bira? Totalmente. Pra mim, o Vitor Roque não é o maior craque do mundo com a bola no pé. Tá? Nunca foi. Mesmo no melhor momento do Atlético Paranaense, achava que ele era um ótimo jogador. Pra nível de futebol brasileiro, dava até pra dizer que o Vitor Roque do Atlético Paranaense Era ele e Endrick, craque. lembra? A gente botava então, pra nível de... ele Não, a gente falava que ele ele e o Endrick brigavam pra ser o próximo centroavante da seleção brasileira. Total. Então, mas tá longe de ser um grande craque, como você falou, mas o Atlético Paranaense, qual era a visão que todo mundo tinha dele? O cara com facilidade pra fazer gol. Então, mas por quê? Pedia gol, mas né? então, aí que tá. O Vitor Roque, ele nunca foi um super craque com a bola no pé, de habilidoso, de técnico. Mas ele tinha uma confiança. Ele inclusive, quando ele começa a brilhar no Atlético, ele ainda era reserva, um reserva que entrava. Havia até uma cornetagem da torcida do Atlético. Era o Pablo? De que ele deveria ser titular. Era o Pablo. De que ele deveria ser titular, mas ele entrava e decidia. Ou quando ele era titular mesmo, ele chegava e decidia. Ele decidiu o jogo contra o Estudiantes em La Plata. Decidiu o jogo contra o Palmeiras no Allianz, quando o Atlético Paranaense elimina o Palmeiras em Libertadores. Então era um jogador que tinha muito essa confiança de não, eu vou chegar e decidir e faz. E acho que ele perdeu muito disso na Europa, porque ele tomou muita pancada no Barcelona. Né? Quando ele chega lá, ele não chega tão bem. Talvez, assim, uma coisa é você... Mas, assim, ele vai pro Betis. O Antony tomou muita porrada no Manchester United, foi pro Betis e conseguiu ter essa virada de chave. Ele não conseguiu. Ele começa bem. Sim, no Betis, mas depois cai também. E daí acho que já vem os fantasmas ali. Eu acho que ele é um cara que tá precisando dessa confiança de voltar a ser aquele cara. Ou voltar a ser o tigre ali, né? Voltar a ser aquele cara que tem aquele sangue nos olhos e aquela confiança de que ele é um cara capaz de decidir. Sim. Porque é super craque com a bola no pé, ele nunca vai ser, provavelmente. Mas ele pode ser um cara que tem aquela confiança. Olha, ele não tá fazendo gol, certo? Quantos jogadores na história do futebol a gente já viu que assim não é muito longe de ser craque, mas fazia gol. Por quê? Porque é jogador que tem uma confiança natural de contar. Não, aqui dentro da área eu faço gol. Sim. Eu sei que eu sou grosso, eu sei que eu sou ruim, mas eu vou meter. Perfeita a sua colocação. Não que seja grosso ou ruim. O Rony no Palmeiras. Mas ninguém tá cobrando que ele seja super craque. Tá cobrando que ele faça gol. Então, mas então você precisa achar... Melhore o desempenho. Você precisa conseguir entrar na cabeça dele e descobrir o que tá acontecendo de errado lá para ele recuperar aquele Vitor Roque de Atlético Paranaense. Eu acho que era um Vitor Roque que fazia gol. Eu acho que tem a ver com o que você estava falando, né? É um ciclo. O Abel sabe, eu de vez em quando falo sobre isso aqui. Muitas vezes, nós aqui no Brasil, e eu coloco a imprensa brasileira nesse balaio, alguns torcedores também, nós exaltamos excessivamente jovens jogadores que aparecem. Nunca vou esquecer que eu vi uma capa de revista lá em 2009 dizendo: temos ataque para uma década. Alguma coisa nesse sentido. E era Pato e Keirson. A gente achava que o Pato e o Keirson seriam jogadores assim de pá! Mas o Pato foi jogar no Milan, teve boa fase no Milan. Não chegou aí a uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Nenhum dos dois jogou na seleção, o Pato. Mas não chegaram aí nem chegaram à Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então, às vezes, isso se repete. Tyson ou Messi? Tyson ou Messi? O tempo vai dizer. Então, a gente tem uma mania aqui de ver um jogador aparecendo aqui com potencial e multiplicar esse potencial dele. E isso cobra um preço ali na frente. O jogador se sente pressionado para dar uma resposta que, de repente, ele ainda não está preparado para isso, porque às vezes... talvez nunca tenha sido bom o caso do Vitor Roque, Eugênio... No caso do Vitor Roque, não fomos só nós, ou só a imprensa. O Barcelona viu muito, veio comprá-lo. Então não foi só a imprensa que viu. Veio comprá-lo, mas deu pouquíssimas oportunidades a ele. Porque sim, mas veio. Não entregou. Então, mas aí... Mas assim, passa pelo que se comenta, pelo que se fala, pelo que se espera. Não estou dizendo que ele é um mau jogador, longe disso. Eu acho que se criou uma expectativa maior do que ele poderia entregar naquele momento. E como ele não entrega, ele começa a se cobrar demais. Aí tem um efeito reverso psicológico. Concordo. Aí chega no que disse ontem o Abel Ferreira. Tá com uma mochila de 50 quilos nas costas. Porque todo mundo... Ele chega pro Palmeiras... Ele chega pro Palmeiras... como o jogador mais caro contratado, assim, você tem que chegar lá e dar a resposta imediata. E ele não consegue. E aí eu vou colocar, no fato dele não conseguir, também a situação de que o estilo do jogo do Palmeiras, que nós debatimos agora há pouco, não é um estilo que está favorecendo a ele. Sim. É um time muito vertical e tal. Ele não favorece mais o Flaco? Ontem o Flaco entrou também e não foi bem.
Em muitos momentos, sim. Sim, porque precisa do cara ali pra finalizar, né? Não, porque nesses jogos que o Palmeiras não consegue entrar, não consegue abrir a defesa adversária, o Flaco Lopes, como um cara pra ficar postado ali e pegar a bola aérea. Bola aérea, bola parada. Aquela coisa da bola aérea forte do Palmeiras que muitas vezes resolveu os problemas, entendeu? Então o Flaco Lopes nisso encaixa melhor. Então o jogo por baixo e por dentro não entra. Que é o jogo que beneficiaria mais o estilo de jogo do Vitor Roque. Vem aqui, vem para uma tabela, vem para uma bola enfiada entre a zaga e tal. Isso raramente acontece no Palmeiras. Ontem, repito, aconteceu uma vez, saiu o gol, mas por acaso não caiu no pé do Vitor Roque. E vou trazer aqui agora uma análise do GE desse empate do Palmeiras contra a equipe do Mirassol. Palmeiras joga em uma marcha lenta e Abel mostra ter dificuldade de extrair o máximo de seus jogadores. Verdão decepciona seu torcedor em empate contra o Mirassol na volta do Mundial de Clubes. Equipe soma 10 pontos perdidos em partidas disputadas no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O empate novamente expôs algumas dificuldades que o time tem enfrentado nesta temporada. Além do resultado, o Palmeiras atuou em marcha lenta e se reencontrou com o Allianz Parque sob algumas vaias. Sem Estevão, que foi para o Chelsea, Paulinho, que só volta na temporada seguinte, Abel Ferreira montou uma equipe com Facundo Torres na ponta direita, Felipe Anderson na esquerda e Rafael Veiga no meio. O que Abel imaginou não foi o esperado. Aos poucos o Palmeiras foi esbarrando em dificuldades antigas. Quando a bola chegava em Vitor Roque, geralmente nada acontecia. O centroavante ainda está longe do que se espera de um reforço tão caro. A única luz era Richard Rios, que mais uma vez se destacou, principalmente quando caiu pelo lado esquerdo do campo e conseguiu jogar ali mais próximo de Piquerez. O Palmeiras, quando se vê mais ameaçado, não consegue mostrar algo diferente, seja uma jogada coletiva ou individual. Alguns jogadores do ataque não se mostram prontos para decidir. Se no primeiro tempo Vitor Roque deixou a desejar, na etapa final seu substituto Flaco Lopes errou demais e desperdiçou alguma chance, assim como Alan Felipe Anderson, que chegou para ser um jogador de decisão e ainda não mostrou para que veio. Algumas rotas precisam ser modificadas para Abel melhorar essa equipe do Palmeiras e melhorar sua classificação no Campeonato Brasileiro. Já são 10 pontos perdidos dentro do Allianz Parque. Desempenho impensável em outras edições do torneio. Enfim, essa foi uma breve análise aí do GE sobre essa partida do Palmeiras. Vamos ver como Abel vai preparar esse time para o jogo contra o Atlético Mineiro, que também será no Allianz Parque no domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!